Noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Alex, eu sou do melhor lugar do Brasil, vocês devem saber de onde, né? Da Bahia. Bahia é o mundo. Sou casado, eu queria convidar aqui a Gi, por gentileza, essa esposa com sotaque diferente. O meu sotaque é um pouco misturado, porque sou baiano, mas por muito tempo morei aqui em São Paulo, por muito tempo morei em tantos outros estados e lugares do mundo. E não é que eu perdi a minha identidade de baiano, mas com tantos outros idiomas e sotaques, a gente vai, né, se adaptando, misturando tudo, né? E a Gia é de um estado que, quando ela fala, dá para você perceber de onde ela é. O que nós vamos propor fazer nessa noite, no tempo que temos? Porque eu acredito que essa igreja, como participante daquilo que Deus tem feito através de nós, é interessante você ouvir de nós aquilo que Deus tem feito e que vocês têm feito parte. Então nós vamos dividir esse momento em duas partes. Nós iremos falar um pouco do projeto Compaixão lá no Togo e depois eu vou ministrar uma palavra, né? E aí a Gi faz essa parte do projeto. Deus me chamou para trabalhar entre os povos não alcançados e para conseguir uma esposa, Deus me enviou para ir lá no Rio de Janeiro, um lugar não alcançado, para alcançar o coração da minha amada. Graça e paz, irmãos. Olha o sotaque. Desculpa, gente, tá? Desculpa meu marido, ele tem umas piadinhas. Não são boas, não. Eu sou do melhor lugar do mundo, né? Rio de Janeiro. Pra gente é um motivo de grande alegria estarmos aqui com a igreja, né? Verdade, amor. A gente não tem muita familiaridade com pessoal do village, pessoal da aldeia. Verdade. Para a gente é motivo de grande alegria estar aqui com a igreja, porque a igreja faz parte do que temos vivido lá no Togo, né? Em 2023, final de 2023, a gente esteve aqui na igreja apresentando o nosso projeto. A gente mora no Togo já tem 7 anos e em 2023 foi um ano bem decisivo na nossa vida, nossa caminhada ministerial lá no Togo. Foi um ano que a gente largou, né? Deixou todas as nossas coisas na capital, no sul do país. Pode passar, amor. E a gente foi morar no norte do país. Então, até 2023, a gente estava ali na parte azul do país. A gente morava em Lomé e a gente desenvolvia trabalhos ali na região. E Deus, desde 2022, nos deu um direcionamento para trabalhar com povos não alcançados. E a maioria dos povos não alcançados do Togo hoje se encontra na região norte do país. E aí foi nesse contexto que a gente tomou a decisão de morar na cidade de Cará. Então, em 2024, começo de 2024, a gente voltou para o Togo, já com essa mudança. Então, o que a gente vai aqui falar, resumidamente, é o que a gente viveu nesses 2 últimos anos nessa região de Cará. O Togo é um país bem pequenininho, do oeste africano, tem cerca de 8 milhões de habitantes, e mais de 45 povos étnicos, linguísticos, com culturas, religiões bem específicas. Praticamente metade da população, eles têm religiões tradicionais, familiares, que a gente coloca uma categoria de animistas, mas temos uma proporção considerável, cerca de 29%, 30% de cristãos, sendo eles católicos e protestantes, evangélicos, e cerca de 20 e poucos por cento de muçulmano, o que aumenta a cada dia. Por quê? Porque a gente está numa região ali que tem muita perseguição. Eu creio que muitos irmãos já ouviram falar de Burkina Faso, Níger, Mali, Nigéria, países que estão próximos do Togo. E por o Togo ser um país pacífico, graças a Deus, muitas pessoas têm recorrido ao Togo para se refugiar e para recomeçar a vida. E com isso, o número de muçulmanos aumenta ainda mais, já que maior parte desses países são de maioria muçulmana. Eu creio que na outra vez a gente falou um pouco, né, do projeto. Alex, ele foi jogador de futebol, eu sou professora de formação, trabalhei para o estado do Rio de Janeiro e hoje a gente desenvolve um trabalho no Togo com educação e esporte para crianças e adolescentes. A partir de 6 anos de idade,
até 18 anos. Além disso, a gente faz formações com liderança, a gente apoia diferentes igrejas dentro das aldeias, igrejas que estão no processo de plantação e de revitalização. E aí a gente vai mostrar algumas fotos rapidamente do projeto, o que tem acontecido. Essa foto a gente tirou no final do ano passado, antes da gente vir para o Brasil, na festa do final de ano. Hoje o projeto Fute Compaixão conta com 176 crianças e adolescentes. Junto com a gente tem mais 4 pessoas, missionários, trabalhando com a gente. Então, esse tempo que a gente está aqui no Brasil, o programa continua, né? O discipulado semanalmente. E para os irmãos entenderem, o futebol é uma estratégia que rapidamente a gente consegue reunir um grande número de pessoas, principalmente meninos, né? Aquele sonho do ser um star do futebol, né? E aí a gente tem a oportunidade, através do futebol, de pregar o evangelho. E às vezes as pessoas perguntam, como, né? A gente vai levar a Bíblia lá para o campo? Não, meus irmãos, na maioria das vezes, a maior parte dos meninos do nosso projeto são muçulmanos e animistas, e a gente, através de uma estratégia de temáticas, a gente tem pregado o evangelho para essas crianças e discipulados. Então, mensalmente a gente escolhe um tema para trabalhar com essas crianças. Cada encontro de futebol, cada treino, a gente fala sobre o tema, sobre um valor, sobre o amor, sobre o perdão, perseverança, enfim. E aí no final do mês, essa semana, né? Quarta-feira, ontem, hoje, a gente faz um encontro a mais. Então, além do treino de futebol, as crianças vão até a base e a gente faz um encontro onde a gente assiste algum filme cristão, e aí a gente reforça aquele valor, a gente faz dinâmicas, brincadeiras, e sempre que dá, a gente dá um lanchinho para as crianças. Hoje a gente teve a oportunidade de dar um jantar, né, vamos dizer assim, né, já era o final do dia, agora no Togo já é bem tarde. Então, a gente tem trabalhado com essas crianças, e eu, como professora, não podia deixar só o futebol, né, meninos ficaram correndo atrás de bola. E uma outra coisa do futebol, a gente, até 2023, a gente só trabalhava com meninos no futebol. E para nossa surpresa, quando a gente começou o projeto lá na cidade, a gente começou a ter muitas meninas nos procurando. E aí a gente começou uma categoria, né? 2 categorias femininas. Então, desses 170 e poucos, são cerca de 60 meninas. E diferente dos meninos, né? Os meninos vão para lá por um sonho, né? Eles são dedicados ao futebol. As meninas não. As meninas é um tempo de lazer, é um tempo de descontração, de brincadeira. Uma sociedade que a menina muito cedo já começa a trabalhar, começa com os afazeres domésticos. Imagina essas meninas terem um tempo para elas, de diversão, de brincadeira mesmo. E tem sido uma experiência muito boa pra gente. Eu não entendo nada de futebol, mas estão melhorando. Esses 2 últimos anos, eu acho que eu estou começando a entender a bola já, né? Algumas coisas. Mas, enfim. Aí vai para a minha parte, né, que é a educação. Desde 2019 a gente vem ofertando, né, oferecendo para as crianças material escolar, e nesses últimos 2 anos não foi diferente. Na verdade, Deus, como sempre, nos surpreendendo em amor e graça. No ano passado a gente distribuiu 600 kits de material escolar para essas crianças do projeto e para mais cerca de 8 aldeias na região. Então são igrejas, diferentes igrejas, em diferentes processos. Algumas igrejas mais estabelecidas, outras igrejas que estão no início, embaixo de árvore, outras que já são igrejas que já têm um tempo, mas que estão no processo de revitalização. Então, através do material escolar, a gente consegue trazer um impacto social para as comunidades, abrir porta para o evangelho. Então, a gente sempre ora, a gente sempre pede a Deus para nos direcionar, porque, para a glória do Senhor, a igreja, os irmãos têm ouvido, Deus tem tocado no coração dos irmãos, e a gente tem tido a oportunidade de receber essas ofertas, mas a gente não sai dando na rua, porque se a gente chegar na rua e perguntar quem precisa, todo mundo precisa. Mas o Senhor tem nos direcionado a lugares estratégicos para que a gente possa apoiar algum pastor, apoiar algum trabalho. E a gente tem muitos testemunhos do que o impacto de dar uma mochila, um material escolar para uma criança tem trago para a Igreja de Cristo lá no Togo. Então, o nosso muito obrigado. A gente
reconhece, a gente sempre fala para as pessoas que não somos nós, é Cristo que tem se importado com aquelas pessoas, é a igreja de Cristo que tem se mobilizado e tem segurado as cordas, porque se não fosse essa igreja, seria impossível a gente estar no Togo, a gente estar servindo aquelas pessoas, então a gente é muito grata. E saiba que a igreja togolesa também ora por vocês. A igreja togolesa, ela conhece, ela reconhece o trabalho da igreja brasileira e o esforço de estar apoiando a missão transcultural. Além disso, desde 2019 a gente vinha oferecendo o clube de inglês para as crianças, mas aí no ano passado a gente percebeu que estar dentro de um templo religioso, batista ou Assembleia de Deus, era um problema para muitos pais na comunidade, como eram muçulmanos, animistas. Então a gente começou a orar e no começo do ano passado a gente alugou essa casa. Então essa casa funciona como uma base para a gente receber as crianças. A casa não é grande, não cabe 170 e poucos, mas olha como eu estou entendendo de futebol, irmão. No futebol a gente divide as crianças em categorias. Então tem sub-10, sub-13, sub-15. Evoluiu. E aí a gente organiza, então cada dia, cada horário, a gente recebe uma dessas categorias para a gente poder compartilhar o evangelho, conversar. E aí a gente conseguiu, para a glória de Deus, no ano passado, montar nossa primeira sala de informática com 6 computadores. A gente deu no ano passado o primeiro módulo de informática para as crianças, né, e adolescentes. Esse ano a gente conseguiu abrir a segunda turma, então a gente tem uma turma de primeiro módulo e uma turma de segundo módulo funcionando hoje. Além do reforço escolar, além do inglês. Enfim, a gente fez um curso também de empreendedorismo para a vida para os jovens, né? Aqueles que já estão quase saindo do projeto, porque estão terminando o ensino médio, indo para a faculdade. Então, irmãos, são meios que o Senhor tem nos dado de nos relacionarmos com aquelas crianças, adolescentes, de criar vínculos e de poder compartilhar o evangelho. Além disso, as pessoas que trabalham hoje com a gente dá uma formação missionária, a gente começou uma base bíblica da missão com eles. Esse tempo que a gente está aqui, eles estão lá segurando a corda. Então, todo o trabalho que a gente desenvolve com as crianças e adolescentes e nas aldeias, a gente não desenvolve sozinho, a gente tem a parceria desses missionários que estão com a gente, todos eles togoleses. Pode passar, mamãe. No ano de 2024, a gente conseguiu uma parceria com o programa A Fé Vem Pelo Ouvir, um programa americano que disponibiliza Bíblias em áudio, o Novo Testamento em áudio, em diferente língua. Então, imagina num contexto que a língua oficial é o francês, mas a gente tem mais de 45 povos étnicos, linguísticos diferentes. Dentre esses povos, a gente pode, por exemplo, citar o povo Kabyé. Aí você pensa, não, o Kabyé é uma língua e todo mundo se compreende. Não, meus irmãos. Dentro do Kabyé, existe mais de 10 variações do Kabyé. Então, é nesse contexto onde muitas pessoas não estudaram e não foram alfabetizados, não sabem ler em francês. A língua materna não é aprendida na escola, então eles não sabem ler. Mesmo quando a gente tem a Bíblia escrita, traduzida para a língua deles, muitos não sabem ler. Então é nesse contexto que chega esse rádio e o objetivo do rádio não é entregar um para cada irmão, mas reconhecer alguns líderes dentro da igreja para que esses líderes, irmãos mais maduros, ouçam a Bíblia em grupo. Então, eles fazem um encontro de escuta semanalmente. Hoje a gente tem mais de 15 grupos funcionando no Togo, em são 4 línguas diferentes. Então, ore por essas pessoas que pegaram o rádio, essas pessoas que estão se reunindo semanalmente para ouvir a palavra do Senhor. Além disso, a gente apoia a igreja, como? Dando ferramentas. Essa foto a gente ficou alguns meses dando uma formação para começar uma escola bíblica dentro da aldeia. No ano passado a gente recebeu visita de alguns amigos, pastores. A gente teve a oportunidade de ministrar um seminário sobre uma vida cristã relevante e mais de 4 igrejas, mais de 300 pessoas ouviram e eles levaram também um material escrito em francês. Então tudo isso só é possível
porque o Senhor tem caminhado, o Senhor tem movido corações e tem dado a oportunidade de vermos. Talvez alguns possam pensar que é o que o Alex e a Gisele estão fazendo, mas o que o Senhor, o próprio Deus, está fazendo no Togo, e nós temos a oportunidade de estar vendo de perto e participando. Então, que a igreja se sinta participante. Nosso muito obrigado, que o Senhor continue os abençoando, e muito obrigada pelas orações. Muitos irmãos já vieram até a gente falando que toda quarta-feira vocês estão orando pela gente, sabe que a oração da igreja está sendo recebida e Deus tem ouvido, e grandes coisas estão acontecendo no Togo, e nós cremos que grandes coisas ainda o Senhor fará. Muito obrigada pela oportunidade, que o Senhor nos abençoe. Amém. Obrigado, amor. E graças a Deus que nós temos visto a mão do Senhor, né? Nós tivemos a alegria de receber esses irmãos. E pastor, se o senhor tiver aqui algum professor de escola bíblica para nos enviar a vagas, né? A vagas, pessoal da adoração, a vagas, existem muitas vagas no campo, tá? Né? Essa igreja aqui, a história dela é muito linda, porque o pastor é de uma aldeia totalmente animista. Nós fomos expulsos de uma das aldeias por causa de um grupo de feiticeiros que nos perseguiram ali, e nós, infelizmente, tivemos que sair por segurança. E depois de um tempo, nós tivemos a graça de Deus. Em dezembro do ano passado, nós inauguramos essa igreja e foi uma bênção. E tudo isso para glorificar o nome do Senhor. E nós gostaríamos de compartilhar a palavra em Mateus 28, a partir de 16, para que possamos entender qual é a base e o fundamento de tudo isso que nós mostramos. Como que nós fazemos o que fazemos e como essa igreja aqui também tem respondido e feito parte da missão de Deus. Nós temos uma base bíblica de missões, nós temos uma base como igreja, e eu quero aproveitar esse tempo para compartilhar com os irmãos Mateus 28, a partir do 16. Nós vamos compartilhar esse tempo que nós temos, que o Senhor fale ao nosso coração, e que cada um de nós encontremos o nosso lugar dentro da missão que é de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 28, a partir do 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Creio que nós somos familiarizados com esse texto da Escritura, é o que nós chamamos de a grande comissão. Mas dentro dessa grande comissão, eu não sei se você percebeu nessa porção da Escritura que Jesus ele não chegou até esse ponto e simplesmente soltou para os seus discípulos: eu estou voltando para casa e olha, antes que eu me esqueça, vão e façam discípulos. Nós precisamos entender qual que é o fundamento da missão de Deus. Se nós olharmos o capítulo 28, a partir do versículo 1, nós vamos ver o contexto dessa narrativa histórica, que Jesus havia morrido, ressuscitado, e já é o terceiro dia. E a Bíblia diz que um grupo de irmãs se dirige até o sepulcro. Quando chega lá, a pedra foi removida, havia um anjo que estava ali e fala para aquelas mulheres: olha, aquele que vocês estão procurando, ele não está aqui porque ele ressuscitou. E ao mesmo tempo ele diz para aquelas mulheres: vocês vão agora ao encontro dos seus irmãos discípulos e avise para eles, como Jesus havia dito, eles irão se encontrar e vocês o verão na Galileia. E quando essas mulheres estão indo embora, quem aparece para ela? O próprio Cristo aparece para ela. A Bíblia diz que elas se curvam diante de Jesus, ela adora Jesus naquele momento, mas Jesus ali se alegra e diz: olha, vai até os meus irmãos, avise ele que eu vou encontrá-los lá na Galileia. E lembre-se que essas mulheres que estão aqui, talvez você poderia se perguntar: por que não Pedro? Por que não os outros apóstolos que eram tão próximos, os discípulos que eram tão próximos de Jesus? Historicamente, nós entendemos que a mulher teve um papel fundamental também na missão, ela colaborou também no ministério de Jesus, e Jesus ali aparentemente está evitando que aquelas mulheres passem muito tempo com eles, porque ele queria encontrar todos. E aí essas mulheres encontram. Marcos vai dizer que quando ela chega aos seus discípulos e fala: olha, Jesus ressuscitou, eles também duvidam.
E eles correm para ver. E quando eles vêm, nós nos deparamos com esse texto que nós acabamos de ver. O próprio Jesus vai ao encontro dele a partir do 16, perdão. E quando Jesus se aproxima dele, diz que o adoraram, mas alguns duvidaram. E eu me pergunto como pode 3 anos andando com Jesus, 3 anos ouvindo de Jesus que ele veio para cumprir a missão de Deus e que era necessário que ele morresse e no 3º dia ressuscitasse. Mas em algum momento aqueles homens duvidaram da palavra de Jesus. Mas se você observar aqui no versículo 18, Jesus não está repreendendo o seu grupo de discípulos. Ao invés de chegar e repreendê-los, Jesus está dizendo para eles, se aproximando, dizendo, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Qual que é a base, o fundamento para que essa igreja esteja aberta hoje? Qual que é a base, o fundamento para que a missão esteja acontecendo aonde ela está acontecendo? A missão que vocês acabaram de ver e ouvir, ela não pertence ao Alex, ela não pertence a Gisele. Ela não pertence a uma denominação ou uma agência missionária. Não fomos nós que criamos isso. Nós não escolhemos por nós mesmos fazer isso, porque a missão ela pertence a Deus. E onde começa a missão de Deus? Quem começou esse movimento histórico de missão? Quando você volta comigo no capítulo 1 de Gênesis, lá está escrito que no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus criou o céu e a terra. É engraçado olhar o porquê que nós começamos a Bíblia com esse relato que Deus criou o céu e a terra. O escritor de Gênesis está inserido em um contexto histórico, onde havia diferentes povos, que tinham diferentes visões da criação humana. O escritor de Gênesis, ele está ali no meio de egípcios, mesopotâmios, e era engraçado que, é interessante que na cultura mesopotâmia, eles tinham uma crença que havia um caos, a água salgada e a água doce, e quando essas misturaram, nasceram-se deuses, e esses deuses criaram a humanidade. E Deus está falando para o escritor, olha, não existe esse Deus, letra minúscula, mas existe eu, o único e verdadeiro Deus que criei todas as coisas. Deixe registrado que eu fui e eu sou o que sou, porque foi eu que criei todas as coisas. Nós decorremos na história bíblica e vemos no capítulo 2, Deus criando a sua perfeição da criação, o ser humano. Deus havia planejado tudo isso na sua soberania. E quando Deus cria o homem e ele admira aquela criação, ele diz, uau, e isso que eu fiz é muito bom. E do Espírito de Deus, ele coloca o fôlego de vida naquele boneco e torna-se o ser humano. Mas no capítulo 3, nós vemos a queda do ser humano. E parece que Deus foi pego de surpresa, colocando ali no jardim aquele homem, dando uma ordenança para ele, dando um mandato para ele, a sua esposa, ou ele, a sua mulher. Mas eles desobedecem. Nós não temos uma explicação, talvez teológica, como que pode um ser criado à imagem e semelhança de Deus, de uma hora para outra desobedece? Nós não temos essa resposta, eu não tenho, mas eu sei de uma coisa, Deus não havia perdido o controle da história. Quando nós observamos a história da missão de Deus, é o que nós chamamos na missiologia de Missio Dei, que é o Deus da missão. Nós vemos uma história coesa, nós vemos uma história contínua. A história da glória de Deus não é uma história com remendos. A história da glória de Deus, ela tem um começo, ela tem um meio e ela vai se findar. E nós sabemos o resultado. E nós observamos o capítulo 3, quando o homem peca, a mulher peca, e Deus ali chama o homem havia se escondido da presença de Deus. E é interessante que não é o homem, não foi o casal que foi em busca de Deus, é sempre Deus que está tomando a iniciativa de ir até o encontro do homem para restaurar e resgatar o homem. Por vezes nós estamos aqui e pensamos que estamos pela nossa própria vontade. Sim, podemos pensar que fomos nós que decidimos estar aqui nessa noite, mas Deus, em sua bondade e graça, Ele nos atraiu para estarmos na presença dEle. E Deus vai ao encontro do homem e pergunta, onde você está? E o homem estava escondido. E o homem tinha vergonha de Deus, porque ele sabia que ele havia desobedecido. Talvez, humanamente, nós olhamos essa parte da história e pensamos, agora está tudo acabado. Mas Deus tinha um plano, e o plano de Deus, ele nunca é quebrado. A história da glória de Deus estava sendo construída, e ela não ia parar no pecado do homem. E aí nós olhamos ali a Torre de Babel, o homem se rebela, e Deus destrói a humanidade, manda o dilúvio, e aí Deus começa de novo através de Noé, através da sua família, e nós vemos sempre Deus ali tomando iniciativa para restaurar aquilo que ele havia criado. No capítulo 12, que é o que nós chamamos na história da missiologia, na história da redenção, ou história, o panorama da missiologia, nós vemos um homem sendo chamado por Deus, Abraão.
E quem era Abraão? Abraão era um homem pagão. Abraão era do Ur dos Caldeus, né, que hoje nós podemos considerar, olhar para o mapa de hoje, que é a região do Iraque. Eu tive a oportunidade de servir no Oriente Médio em 2016 e observar, e recebemos muitos iraquianos, e eles tinham orgulho de dizer que a tradição dele contava que os seus antepassados haviam conhecido Deus. Mas Deus escolhe Abraão porque a partir de Abraão, Deus queria construir uma nação, e que essa nação viesse a glorificar a Deus. E nós temos a nação, né, Israel, nós temos o povo judeu, nós temos o povo escolhido. Mas Deus, ele chama aquele povo para testemunhar. Mas, infelizmente, no mandato de Israel, Israel também falha. E vezes após vezes, Israel não consegue ser um testemunho verdadeiro. Vezes após vezes, tentativa após tentativa, Israel desobedece a Deus e ele se afasta de Deus. E por vezes nós olhamos os exílios e pensamos, nossa, que Deus cruel, que está castigando o seu povo. Até mesmo os exílios era uma forma de Deus usar Israel para mostrar para os outros povos que Deus era um Deus glorioso, que era um Deus que estava se testemunhando para todas as nações. Nós precisamos entender que como igreja, nós temos um papel dentro da missão de Deus. Nós não temos a missão, nós não somos detentores da missão, mas nós estamos dentro de um quadro maior. Nós estamos dentro de uma história, de um panorama maior da história da glória de Deus. E depois de Abraão, nós vemos tentativa e após tentativa de profetas que se levantam para atrair o povo de Israel de volta. E vezes após vezes, Israel se afasta, Deus pune, Deus traz de volta. E aí nós temos então o Jesus Cristo que vem. Que quando Deus lá no Jardim do Éden, quando ele pega o homem, dá as consequências do seu erro, tanto para ele quanto para a mulher, ele também dá para a serpente. Ele vira para a serpente e diz, olha, do ventre dessa mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. E quando Deus ele chega para Abraão e diz, Abraão, eu estou te abençoando e você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Na verdade, Deus já estava com o intuito de abençoar todas as nações. E quando nós falamos de nações nesse tempo bíblico, nós não podemos pensar como nós conhecemos nação hoje, né? A bandeira do Brasil representando a nação, a América Latina, a América do Sul, a Oceania, a Ásia, o Oriente Médio. Não, o que Deus está chamando Abraão é que através de Abraão, todas as famílias, todas as etnias deveriam ser benditas e seriam abençoadas. E quando Jesus vem para cumprir aquilo que nenhum profeta foi capaz de cumprir, dentro do plano soberano de Deus, ele caminha entre os homens, ele tem misericórdia e compaixão, ele escolhe homens imperfeitos para fazer parte junto com ele da missão de Deus. E quando nós chegamos nesse ponto, você conhece muito bem a história, ele passa esse período de 3 anos manifestando. E nós precisamos olhar com muito atento para a Escritura, que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós não podemos pegar porções separadas da Bíblia e achar que ela é isolada, não. É uma história contínua, é uma história coesa, que todo o Antigo Testamento está tentando mostrar a revelação da glória de Deus. E quando Jesus vem, o escritor de Gálatas, Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, Jesus ele veio e manifestou-se. O escritor de Hebreus vai dizer que antigamente Deus falou aos nossos pais por meio de sonhos. Deus falou por nossos pais através de visões, mas no nosso tempo ele falou através do Filho. E é Jesus Cristo a esperança da glória de Deus. E quando eu olho a vida de Jesus, e eu percebo que Jesus ele foi um dos maiores missionários que existiu, e nós estamos apenas dando continuidade àquilo que ele havia começado. E ele escolhe esses homens imperfeitos. Então nós chegamos aqui nesse capítulo 28. E olhando para o capítulo 28, a partir do versículo 16, parece que nós temos aqui uma pequena porção acrescentada na parte de Mateus 28. Nos parece que é um apêndice, que do nada Jesus vai e diz, eu estava me esquecendo, acrescente aí que vocês devem ir e fazer discípulos de todas as nações. Mas não. Sempre foi o intuito de Deus alcançar todas as nações. Sempre foi o intuito de Deus se revelar a todos os povos. Quando nós conhecemos bem a Escritura, que Jesus está ali com aquela mulher samaritana, e nós sabemos que os judeus não se davam com os samaritanos. Era uma forma de Jesus mostrar já para os seus discípulos, olha, a mensagem do reino de Deus que eu venho trazer, ela não está exclusivamente direcionada aos judeus, embora ele tenha vindo primeiro para os seus, mas os seus não os receberam. Mas todos quantos receberam, ele deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Mas eu quero que vocês entendam, ele mostrando para os seus discípulos, tanto os samaritanos, tanto os outros povos, precisam conhecer a glória de Deus. E aí me chama a atenção
que no capítulo 28, de 16, e aí é o ponto que nós queremos aqui usar como a base bíblica daquilo que nós temos feito, e eu chamo aqui de 4 todos. A partir do versículo 18, Jesus se aproximando-se dele, falando, disse, porque Jesus poderia olhar para aqueles homens que tinham acabado de duvidar que ele havia ressuscitado. Jesus poderia repreendê-los ali, mas Jesus não fez isso. Ao invés de repreendê-los, do versículo 17 até o 18, quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ponto. Nós não temos aqui dizendo que Jesus corrigiu eles, que Jesus os repreendeu, mas nós temos uma sequência dizendo que Jesus, aproximando-lhe, disse-lhe, toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Então eu quero separar com vocês aqui 4 todos que nos dá a base da missão pelaquilo que nós estamos fazendo. Toda autoridade. Nós agora saímos para a missão, não na autoridade de uma agência missionária. Nós saímos para a missão, não na autoridade da nossa formação teológica, missiológica, na nossa capacitação humana. Nós saímos e fazemos missões, não porque somos melhores daqueles que ficaram. Nós saímos para a obediência daquilo que Jesus nos deu embaixo da sua autoridade. Jesus está dizendo para os seus discípulos, quando vocês forem, saiba que vocês estão indo embaixo da minha autoridade. Vocês têm a garantia de que eu estou dando a vocês a minha autoridade. E eu quero fazer aqui uma pequena observação nesse ponto, que quando Deus me chamou, quando eu abri mão do futebol, em 2005, quando eu ia para o Kashima Reysol do Japão, e Deus me dá essa convicção missionária, e eu tinha muito medo, porque eu não sabia o que eu ia fazer no campo, mas antes de ir para a Missão Transcultural, eu servi na minha igreja local. Eu era útil na minha comunidade, porque eu não consigo entender que alguém que diz que é chamado para as nações, mas ele não está disposto a servir a sua comunidade. Ele não pode ser resposta onde ele está. Eu sempre tenho dito que a missão de Deus, ela começa onde nós estamos e ela termina onde Ele quiser nos enviar. Eu me lembro que quando Deus me chamou, o primeiro país que eu fui servir foi o Níger. Eu já havia servido aqui em São Paulo, trabalhado na Cracolândia, em alguns presídios, trabalhado na rua. E depois do período de futebol, eu passei uma situação muito complicada na minha vida. Da Bahia, meus familiares ficaram lá. Minha mãe não sabia o que eu estava enfrentando aqui. Eu já tinha um curso básico de teologia, estava começando a introdução em missiologia, eu estava como um obreiro na igreja, e aí comecei a perder todo o dinheiro que eu tinha na época do futebol, e eu fiquei 2 meses em situação de rua aqui em São Paulo, lá no terminal E. Carvalho, na Zona Leste. E eu não entendia qual que processo era aquele que Deus estava me permitindo viver. Eu cheguei até o pastor pensando se eu poderia ficar em algum canto da igreja, ele falou que eu não poderia. Se eu poderia ficar na casa dele, eu não poderia. E eu falei, uai, que evangelho é esse? Oxente, tá estranho. Mas eu sabia uma coisa, Deus de alguma forma estava tentando me mostrar e trabalhar na minha vida para algo. E foi um dia à noite na rua, irmãos, que eu tive um sonho. E assim, nós não somos desses que ficam... Mas eu tive um sonho, e no sonho eu via crianças africanas, era um sonho comum. Não estou dizendo que foi uma revelação. E nesse sonho eu via crianças me chamando. Venha ser meu irmão mais velho e tal. E aí eu fui de manhã trabalhar com o pastor, a gente estava fazendo o altar. Eu falei, gente, eu tive um sonho, crianças africanas me chamavam. Eu acho que Deus está me chamando para a África. O pastor falou, que para a África? Você está na rua? Você vai fazer o que em África? Eu falei, eita, ainda bem que esse pastor é crente. Imagina se não fosse. Né? E aí Deus falou assim, tem coisa que eu compartilho com você que é com você. E se o que é de Deus vai acontecer? E eu comecei a caminhar, Deus me tirou da rua, conheci um pastor de Portugal, um pastor que abençoou muito na minha formação, me deu um lugar para ficar, e aí aconteceu que um dia minha irmã voltou da Bahia, alguém me conectou a ela, estava na casa dela, eu estava assistindo um programa de televisão, tinha um missionário com a roupa toda colorida, mais colorida que essa, porque a africana é exagerado, né? A nossa que é mais modesta. E toda colorida, e ele estava ali falando na televisão, minha irmã estava dormindo, eu estava na sala, e eu tentando entender o meu propósito de vida, e ele falou assim, olha, nós estamos num dos países mais pobres do mundo, que é o Níger. O último IDH, segundo a ONU, 98,% é muçulmano, e nós construímos agora um centro esportivo, e nós trabalhamos com muçulmano, e Deus está chamando você que era jogador para trabalhar com a gente. Ué, minha irmã não joga bola? Deve ter sido eu, não sei, cara, quantas pessoas ele está falando, né? Mas ele quis dizer que, se alguém que trabalha com esporte faz contato comigo, peguei o e-mail daquele cara, fiz contato com ele, aconteceu o quê? Deus me levou para o Níger. E a igreja que me enviou de uma forma muito estranha. Mas, enfim. Mas o que eu quero contar, embaixo desse texto de toda autoridade, é que quando eu cheguei no Níger, um país muçulmano, cheguei na época do Ramadã.
O que é o Ramadã? É um período onde os muçulmanos fazem um jejum de 40 dias, irmãos. Eles, do pôr do sol, ao nascer do sol ao pôr do sol, eles não comem nada. Nem água eles bebem. Jejum. 5 vezes por dia eles estão orando. Cabeça no chão, lavando, orando a um Alá, a um Deus vazio. E nenhum professor queria me ensinar francês. Eu não sei se eu contei essa experiência aqui da última vez, porque, irmãos, eu não sei, mas... Eu sei se os irmãos acreditam no dom de línguas, mas você vai acreditar hoje no verdadeiro dom de língua. Porque Atos dos Apóstolos diz que eles pregavam o evangelho e cada um entendia na sua própria língua compreensível. E eu estava no Níger, ninguém queria me dar aula, eu falei, eu vou embora, eu tinha meu Google Tradutor, que era o Mohamed, ele havia morado no Brasil, e no culto como esse, estava rolando o culto, e a pessoa não entendait parler français, e d'autres ne comprenaient rien, e on attendait que quelqu'un pouvait parler, e qui pouvait m'expliquer? Vous avez compris, não? Mas essa parte vocês entenderam. Vous avez compris, não? Você entendeu, né? Vocês disseram não, então vocês também estão entendendo francês. E o médio às vezes esquecia de me traduzir. Eu falei, Senhor, eu estou cansado. Se o Senhor me chamou, por favor, prepare um professor para mim, para que eu possa estudar, Senhor. Eu sei que eu fui negligente na época do futebol, larguei a escola pensando que ia ficar tão milionário. Foi uma irresponsabilidade, não leve em consideração esse pecado. Me ajude a aprender esse negócio aqui. Eu tenho só o baianês. E aí eu li a escritura, diz que aquele dia o Espírito veio e eles falaram outros idiomas. Irmãos, eu morava numa creche, eu recebia criança de manhã, eu acordei de manhã, abri a creche, aquelas crianças vieram e tinha vários idiomas que elas falavam, e um delas elas começaram a falar matarangô, e eu barisamei. E era a língua materna dela. Eu falei, não, eu devo estar, sei lá, com fome, é segunda-feira. E aí veio a mulher, toda colorida, tubante, ela, bonjour, e eu tinha um problema. Eu não gostaria de falar francês fazendo biquinho, porque esse negócio de fazer biquinho é um negócio meio chato. Um negão fazendo biquinho, o que é isso, gente? Mas francês é elegante, mas esse biquinho de lado? Não. Eu falei assim, eu quero falar francês normal. E aí acordei de manhã, a senhora veio, bonjour, mon fils, bom dia, meu filho. Eu, bonjour, madame. Ela, vous parlez français? Ela, você fala francês? Não, je ne parle pas français. Eu não falo francês. Ela, não entende, je ne comprends pas. Eu não entendo. Vous parlez français, parce que tu entends parler avec moi. Você fala francês, porque você está falando comigo. Je dis, non, madame, vous avez se trompé. Moi, je ne parle pas français. Madame, você se enganou. Mas, minha boca tá estranha. Então, eu não falo francês. Ela, mon ami, meu amigo, tu parles français parce que tu parles avec moi. Você está falando francês porque você está falando comigo. E ali o Senhor falou, hoje eu te batizo com francês para a minha glória. Então eu nunca estudei francês e eu acordei pela graça e misericórdia e bondade de Deus embaixo da autoridade de Jesus pelo francês. E por que ele fez isso? Porque eu sou bom? Porque eu sou espiritual? Não, porque o meu baianês não era capaz de aprender o francês. Deus deu a graça e me ensinou o francês. Depois eu fui para o Oriente Médio e falei, poxa, Senhor, me ensina o árabe. Vai estudar, preguiçoso. É hora de estudar, né? É tudo de graça agora, inglês e árabe. Né? Gisele teve que passar pelo processo de estudar. E quando nós olhamos para isso, porque Deus ele vai dar a ferramenta necessária para cumprirmos a missão dele, para a glória dele. Nada do que fazemos tem que parar em nós. Nada do que fazemos é sobre nós, mas é tudo sobre ele. O que cantamos e o que compomos é para a glória dele. O que ensinamos é para a glória dele. Então nós entendemos aqui que toda autoridade é para nos capacitar de ir e obedecer. No versículo 29 diz que nós é para fazermos discípulos de todas as nações. Não havia esse conceito de nações, mas Jesus está dizendo, todas as etnias precisam me conhecer, então toda autoridade, todas as etnias. Aí ele continua, ensinando-nos a guardar todas as coisas. Ensinar o quê? O que é que nós estamos ensinando na África? Nós não estamos ensinando algo diferente que é ensinado aqui. Nós estamos baseando nosso estudo na Escritura. Jesus está falando para os seus discípulos, olha, não invente algo novo. Pegue aquilo de Mateus, não tinha ainda, né? Mateus 5, 6 e 7, mas pega o sermão da montanha, todos os meus ensinamentos nesses 3 anos, e replica isso, e começa a ensinar. E nós temos a base bíblica de missões, o ensinamento fundamental em Jesus Cristo. E nós não podemos ir na África e ensinar algo diferente que vocês estão ensinando aqui. Nós precisamos dar continuidade àquilo que Jesus continuou. E por quarto, e para terminar, ele diz que todos os dias, que ele estaria conosco até o fim. É uma promessa que muitas das vezes as pessoas ficam, né? Às vezes eu e o Gisele discutimos e pensamos, cara, as pessoas falam que tem tanta promessa e parece que eu sou tão menos espiritual, eu não vejo tanta promessa assim na minha vida, mas eu tenho uma promessa, que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós fazemos embaixo de toda a autoridade, irmos para todas as etnias, ensinando todas as coisas e tendo a certeza que ele está conosco todos os dias. Talvez você nunca vá à África. Talvez você nunca vá ao Togo. Talvez você ainda não tenha um compromisso ainda com Cristo.
Mas você está aqui nessa noite porque você está dentro de um plano maior, que é o plano da glória de Deus. Deus te criou com um propósito. Você já entendeu o propósito da sua existência? Você entendeu na sua juventude que a sua faculdade, o seu trabalho é o seu campo missionário e que Deus nos chamou como discípulos para representá-lo aonde Ele nos colocou? Que nós possamos, em obediência e responsabilidade, obedecer o grande chamado de Jesus, que é ir fazer discípulos. Isso não é uma tarefa só para um. Isso era para toda a igreja. E como discípulos de Jesus, nós queremos obedecer até o fim. Nós temos irmãos nossos, do outro lado do mundo, que está sofrendo, mas que permanecem fiéis. Hoje, se eu ligar agora, eu tenho um pastor que na frente da casa dele tem um policial guardando ele, porque senão podem tirar a vida dele. Mas quando você conversa com ele, ele fala assim: Alex, pastor, é um privilégio para mim passar perseguição por causa de Jesus. Irmãos, nós temos Bíblias de tantas traduções. Enquanto eles lá, quando ouvem a Bíblia na sua própria língua, eles falam: uau, Deus se importa comigo, porque Ele fala a língua do meu coração. Valorize a igreja que Deus te deu, o pastor que você tem, a comunidade de fé, que nós somos aperfeiçoados dia após dia no convívio e na comunhão um com o outro. Eu quero orar com você nessa noite, para que o Espírito de Deus nos ajude a entender qual que é o nosso papel na missão de Deus. E aonde eu estou vivendo o propósito que Ele tem para nós? Pai, nós te agradecemos por esse tempo de compartilhar por essa igreja. Quero te agradecer porque o Senhor plantou essa igreja aqui. Com toda a dificuldade da igreja brasileira, essa ainda é uma igreja livre, que mantém as suas portas abertas, que podemos vir aqui celebrar o teu nome. Vim diante de ti, confessar os nossos pecados com a certeza que o Senhor sempre está disposto, com o nosso arrependimento, a perdoar os nossos pecados. Nós estamos diante de ti, Senhor, e diante de ti, como o escritor disse, não há gregos, judeus. Nós estamos todos diante de ti, como aqueles que conheceram e reconheceram o teu Filho Jesus como filhos do Senhor. Nós ainda, por vezes, não descobrimos o nosso propósito. Nos ensina, através do pastoreio mútuo, um com o outro. Nos ensina, através da escola bíblica, que é um dos maiores seminários que a igreja tem e que é tão rica que muitos têm se perdido, Senhor, e têm deixado de praticá-la. Ensina essa igreja a continuar perseverando na fidelidade da tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Adalberto. Obrigado por toda a equipe ministerial dessa igreja. Obrigado por todo o corpo, toda a diaconia, toda a igreja, todos os jovens, todos os homens que entenderam que essa comunidade de fé não é perfeita, longe disso, mas está caminhando junto com ti para cada dia parecer mais com o Senhor. E que naquele grande dia nós possamos concluir a história da tua glória, que não termine Apocalipse, mas Apocalipse nos dá um retrato de como vai ser esse dia. Apocalipse capítulo 7, a partir do 9, diz que o visionário viu pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as etnias, estavam diante do trono do Cordeiro que morreu, ressuscitou e que virá, e celebrando o único que vive, que é o Senhor Jesus Cristo. Tudo o que fazemos, celebramos, cantamos, ensinamos a nossas crianças, é para mostrar que a glória toda pertence a ti. Muito obrigado, Espírito Santo. Fale ao nosso coração. Capacite-nos a essa semana a praticar e não somente ser ouvintes. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor?